Olá, igreja querida, buenos dias. Estamos acá uma vez mais para transmitir a palavra do Senhor, a palavra que edifica, a palavra que nos leva ao conhecimento da graça, a misericórdia e o poder de Deus. Estamos em Juan capítulo 18, estamos entrando no final da vida de Jesus. E hoje vamos mirar Jesus delante de Pilatos, delante do rei Herodes e outros acontecimentos a seguir. Vamos orar? Padre querido, Padre amado, como te necessitamos, Senhor. A cada dia eu descubro que sem ti não somos nada, não podemos fazer nada, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, perdona nossos pecados, perdona nossas falhas, pensamentos, palavras, atitudes. Ó Deus, purifica-nos a cada um de nós outros, a mim que estou predicando, a outros que estão ouvindo, Senhor, todos nós outros, Senhor. Deus querido, habla através da Tua palavra aos nossos corações. Nós te pedimos humildemente no nome de Jesus. Amém. Bem, muito bem, nós outros estamos nesse período ou neste momento tão crucial, por um lado tão triste por ler, escutar e vislumbrar o que passou com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e depois, mais adelante, gloriosas notícias. Em este momento, Jesus saiu da casa de Anás para Caifás, e Caifás levou a Jesus delante de Pilatos, e Pilatos empieza a hacer perguntas a Jesus para saber quem era ele e por que ele estava sendo acusado. Bem, assim diz o texto em Juan 18, 28 a 30. Luego, los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás ao palácio del gobernador romano. Como já amanhecia, os judíos não entraram em el palácio, pois de hacê-lo se contaminariam e ritualmente não poderiam comer a Páscoa. Isso explicamos domingo passado, que os judeus não poderiam entrar dentro de uma casa de um gentile. Gentile é toda a pessoa que não é judia, é considerada pelos judeus como os gentiles, e ao entrar dentro desta casa, você estava contaminado e então se necessitaria ser a cerimônia de limpiar-se. Bem, assim que Pilatos saiu, e que delito acusam a este homem? Perguntou Pilatos. E os judeus, com um caráter feio, uma atitude feia para o governador, diz: se não fora um malhechor, não te habríamos entregado, responderam. Já em Lucas 23, 2, diz assim: e começaram a acusação com estas palavras: hemos descoberto a este homem agitando a nossa nação, se opõe ao pago dos impostos ao imperador e afirma ser ele um rei, o Cristo. Em Juan 18, 31, 33, Pilatos diz: ok, levem-se vocês mesmos e juzguem eles segundo a sua própria lei. Dijo Pilatos para eles: muito bem, se ele está agitando a nação, se ele está predicando coisas contra a lei de ustedes, llévenselo e juzguem segundo vossa lei. Bem, e mira porque eles não poderiam fazer isto. Nós não temos nenhuma autoridade para executar a nadie, hablaram os judeus, né? Bem, esta não é a verdade. Os judeus, eles poderiam, com autorização de Roma, juzgar a Jesus, mas só poderiam matá-lo com pedras.
E nós outros falamos sobre isto domingo passado, que eles não queriam matar a Jesus com pedra, mas eles queriam matar a Jesus através da cruz, através da crucificação, porque assim Jesus seria visto, mirado, recordado como maldito de Deus. E isto sucedeu, diz o texto, para que se cumprira a profecia que havia dito, a indicar de que maneira Jesus havia de morrer. Bem, Pilatos regressa a Jesus, entra no palácio, chama a Jesus e diz: "Eres tu o rei dos judeus?" Le perguntou. E quando Pilatos pergunta isto, Jesus contesta: "Tu mesmo diz, é você que está dizendo isto", contestou. A maneira como Jesus contestou, ele está dizendo para Pilatos: assim como tu disseste, assim como tu hablaste, és a verdade. Eu sou Jesus, o rei dos judeus. E então, em João 18, é interessante que João 18, 34 e 38, diz assim, Jesus falando a Pilatos: "Isto que você está dizendo, eres tu, rei dos judeus, você está dizendo porque é desta maneira que você crê, ou porque alguém falou de mim para você? Acaso sou eu judeu?" contestou Pilatos. "E eu sei das coisas de vocês? Eu não sou judeu, eu não sei da lei de vocês, eu não sei da crença de vocês, ok? Então não me venga a falar desta maneira." Então Pilatos dijo: "Has sido tu próprio pueblo e los jefes de los sacerdotes los que entregaram a mim. Que tu has hecho? Que tu hiciste? Foi tu próprio povo. Se tu és rei dos judeus, foram eles que entregaram você a mim. Dime o que você ha hecho." E Jesus contesta em João 18, verso 36. "Mi reino não é deste mundo", contestou Jesus. "Se lo fuera, mis próprios guardias peleariam para impedir que os judeus me arrastassem. Pero mi reino não é deste mundo." "Assim que eres reis", lhe dijo Pilato, "eres tu que dizes que eu sou rei. Eu para esto nasci, e para esto vine ao mundo, para dar testemunho de la verdade. Todo o que está de parte de la verdade, escute a mi voz." "E que es la verdade?", perguntou Pilatos. Dicho esto, salió outra vez a ver os judeus. "Não encontro em este homem culpa de nada", declarou. Nesta conversação de Pilatos com Jesus, Pilatos se dá conta que Jesus não havia hecho nada de malo, que seria necessário acusá-lo, sentenciá-lo à morte. Mas Pilatos regressa a los judeus, que foram os que traíram Jesus, para dizer a eles que ele não havia encontrado nada. Hermanos, em uma simples conversação entre Pilatos e Jesus, foi o suficiente para ele se dar conta que Jesus não havia hecho nada de aquelas coisas em que os judeus o acusavam perante Pilatos. Bem, Lucas 23, de 6 a 12, passa algo diferente. Ao ouvir isto, ou seja, ao Pilatos ouvir estas coisas, ele disse: "Este homem era galileu?", porque ele escutou alguma coisa que Jesus era de Nazaré. E quando se enterou que pertencia à jurisdição de Herodes, lhe mandou que los llevasse a ele para que Herodes lo juzgara. Apenas uma informação, que entre Pilatos e Herodes
não havia neste momento uma boa amistade. Algo passou entre eles que se apartaram. Herodes era governador mais ao norte, Pilatos era governador ao sul, e nesse momento Pilatos politicamente mirou que seria uma boa oportunidade para reatar a amistade com Herodes e envia Jesus, supostamente que era da Galileia, mas Jesus não nasceu na Galileia, Jesus nasceu em Belém, de Judeia, e ele envia Jesus. Bem, ao ver a Jesus, Herodes se puso muito contente. Hacía tempo que queria vê-lo porque oía acerca de ele e esperava presenciar algum milagre que Jesus pudera fazer. Lo acosou com muitas perguntas, pero Jesus não la contestou nenhuma. Allí estavam também os jefes de los sacerdotes e os maestros de la lei acusando a Jesus com veemência. Herodes, se acordam que Herodes, este é o Herodes que mandou decapitar a Juan el Bautista. E Herodes pensava, ao ouvir os milagres e os hechos que Jesus hacía, Herodes tinha um pensamento de que Juan se encarnou em Jesus. Ele pensava que este que estava aí agora, que se chama Jesus, nada mais, nada é Juan el Bautista. Mas isto não é verdade. Assim pensava Herodes. E ao Herodes fazer tantas perguntas, e Jesus se quedou callado, não falou nada, então se Herodes e seus soldados, com desprezo e burlas, lhe puseram um manto lujoso e lhe deram de volta a Pilatos. Anteriormente, Herodes e Pilatos não estavam bem. Por isso mesmo, se hicieron amigos depois dessa situação. Bem, Pilatos envia para Herodes. Herodes não logra nenhum sucesso dos seus desejos de querer mirar Jesus, ou melhor, mirar os milagres que ele poderia fazer delante de Herodes. Se burlam de Jesus, põe a ele um manto lujoso, um manto na roupa de rei para se burlar de Jesus e envia de regresso a Herodes. Mateus 27, 19. Mientras Pilato estava sentado em el tribunal, sua esposa enviou o seguinte recado, a seguinte mensagem: não te meta com este justo, pois por causa de ele hoje he sofrido muito em mi sueño. Em Lucas 23, 13 a 16 diz: Pilatos então reuniu os sacerdotes e os governantes do povo judío e les dijo: Ustedes me traeram a este homem acusando de fomentar a rebelião entre o pueblo. Pero resulta que eu lhe he interrogado delante de ustedes sem encontrar que seja culpável do que ustedes acusam. E é claro que tampouco Herodes lo ha juzgado culpável, pois que não lo, por esto lo devolveu. Como podem ver, não há cometido nenhum delito que mereça a morte. Assim que lhe darei uma paliza e depois lo soltarei. Bem, Pilatos, delante de toda essa situação, ele se dá conta que Jesus não cometeu nenhum delito grave contra a nação, ainda que os sacerdotes e toda a cúpula judia havia levado Jesus e fazendo acusações mentirosas, acusações fraudulentas para tentar convencer ao governador que Jesus merecia uma morte através da crucificação. Bem, Mateus 27, 15 a 18 e 20 e 21 relata algo que o governador fazia naquela época, em que uma vez ao ano ele soltaria um preso, alguém que estava preso, encarcerado, e
e ele dava oportunidade ao povo para escolher quem de dos culpados eles poderiam soltar ou desejar. Agora bem, durante a festa o governador acostumava a soltar um preso que a gente escolhera. Tinha um preso famoso chamado Barrabás. Assim que quando se reuniu a multitude, Pilatos, que sabia que ele havia entregado a Jesus por envidia, escutem, assim que quando Pilatos reuniu a multitud, os sacerdotes, os ancianos, os príncipes dos judeus, porque sabia Pilatos que haviam entregado Jesus a ele para morrer por envidia. Então Pilatos chama toda a multitude, toda a liderança dos judeus e pergunta a ele: a quem queres que eu sorte? A Barrabás ou a Jesus, a que vocês chamam de Cristo? Pero los jefes dos sacerdotes e os ancianos persuadiram a multitud para que dissera a Pilatos soltar a Barrabás e executar a Jesus. Hermanos, isto é algo diabólico, demoníaco. De todas as maneiras, desde que Jesus foi preso, e muito antes de Jesus ser preso, eles acusavam Jesus de muitas coisas que era mentira. E agora, nesse momento crucial, onde eles miram que há uma oportunidade de Jesus ser solto, ser absolvido e não ter que morrer, porque o povo queria decidir. Aos gritos, eles gritariam possivelmente: solta a Jesus, ou solta a Barrabás. Mas os ancianos e os sacerdotes do povo persuadiram, convenceram ao povo a gritar: solta Barrabás. E eles perguntaram: a qual de los dois devo soltar? Perguntou o governador. A Barrabás. Bem, todos gritaram. Em Lucas 23, 18 e 19 diz que pero todos gritaram a uma sola voz: llévate este e solta-nos a Barrabás. A Barrabás lo haviam metido em la prisão, em la cárcere, por uma insurreição em la cidade e por um homicídio. Barrabás, sim, era a pessoa que agitava o povo judeu contra o povo romano, e ele também havia cometido um homicídio. E então, em Mateus 22, capítulo 27, 22 e 23, Pilatos diz: e que vou fazer com Jesus, os que vocês chamam Cristo? Crucifica-lo, responderam todos. Por quê? Que crime há cometido? Pero eles gritavam aún mais forte: crucifica-lo. Pilatos, intentando de alguma maneira libertar Jesus da morte, tentando convencer aos judeus que isto não estava correto e que ele não merecia a morte. Mas é interessante que o governador tinha poder político, autoridade suficiente, independente que os judeus deseassem matar Jesus, ele poderia muito bem dizer: eu determino, este homem inocente, fora, tchau. Mas por causa de situações políticas, por causa que no coração também de Pilatos ele desejava agradar os judeus, havia interesses políticos por trás de todo isto. Então Pilatos demonstrava que queria libertar a Jesus, mas também ao mesmo tempo demonstrava que queria agradar ao povo judeu. E o povo dizia com toda a voz: crucifica-lo. Bem, em Juan 19:1 diz assim: Pilatos tomou então a Jesus e mandou que lo azotaram, porque o povo escorreu a Barrabás
E isso nós outros miramos em Juan 18:40. O povo judío decidiu, influenciado pelos sacerdotes, pelos ancianos, pelos príncipes, a libertar a Barrabás e matar a Jesus. Em Mateus 27, 27 a 29, os soldados do governador levaram Jesus ao palácio e reuniram a toda a tropa ao derredor de ele. Lhe quitaram a roupa e lhe puseram um manto de color escarlata ou púrpura, luego trançaram uma corona de espinha e la colocaram em la cabeça. Em la mano direita puseram uma canha ou um palo, longo, como se fosse um cetro de um rei. Arrodilhando-se delante de ele, se burlavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Bem, estas burlas, estas acusações, estas vergüenzas que fizeram Jesus passar, todo isto já estava predito pelos profetas, e os profetas hablaram sobre isto, principalmente Isaías 53. Em Juan 19 dizia eles: Viva é o Rei de los Judios! Le gritavam mientras se le acercavam para esbofeteá-lo. Pilatos volvió a salir. Aqui lo tienen, dijo a los judíos. Lo he sacado para que sepam que não encontro em ele culpa de nada. Quando saiu Jesus, levava puesto a corona de espina e um manto de color púrpura. Aqui tiene el hombre, les dijo Pilato. Tão pronto quanto viram os jefes de los sacerdotes e os guardas gritaram a uma sola voz: Crucifícalo, crucifícalo. Pois llévense e crucifiquem ustedes, replicou Pilatos. Por minha parte, não he encontrado culpa nenhuma em ele. Nosotros temos uma lei e segundo esta lei deve morir, porque se ha hecho passar pelo Hijo de Deus, insistiram os judíos. Ao ouvir isto, Pilatos se atemorizou aún mais. Assim que entrou de novo no palácio e perguntou a Jesus: De onde tu eres? Pilatos, ao ouvir que os judeus disseram que Jesus se passava pelo Hijo de Deus o Todo-Poderoso, e então se foi tomado de mais temor todavia, por saber deste hecho, e quizá por aquilo que a mulher dijo, por aquilo que ele mirou, quizá Pilatos pensou: este deve ser Hijo de Deus, então, se para se portar dessa maneira, porque da maneira como Jesus se portou, através de todo interrogatório, não era uma pessoa humana, era uma pessoa totalmente diferente. De onde eres tu? Pero Jesus não contestou nada. Te negas a hablar-me? Lhe dijo Pilatos: não te das conta que eu tenho poder para poner-te em libertar ou para mandar que crucifique, como eu disse agora há pouco? Pilatos tinha todo o poder e autoridade para soltar a Jesus, independente do que os judeus deseassem. Não tendria usted nenhum poder sobre mim se não te houvera dado o de arriba, lhe contestou Jesus. Por isso é que me puso em tus manos el culpable de este pecado, és mais grande do que o que você está sendo comigo. Desde então, se Pilatos procurava poner em liberdade a Jesus, pero os judeus gritavam desaforadamente: se derras em libertar a este homem, não eres amigo do imperador César. Qualquer que pretende ser rei se hace inimigo de César. Bem, os judeus acá utilizando de artimanhas e de palavras para acossar ou poner em uma esquina a Pilatos para que ele não intentara soltar a Jesus, porque eles se deram conta que Pilatos intentava soltar a Jesus, mas queria a autorização do povo, queria que o povo concordasse com isto. É interessante, não?
E é interessante que quando Pilatos diz a Jesus, eu tenho poder para te soltar, e você se nega a falar comigo, Jesus lhe contestou, todo o poder que tu tienes, viene de arriba, viene de Deus. Por isso a Bíblia diz que todos os governadores, todos que são presidentes, todas essas pessoas, é Deus que permite, porque Ele é soberano e poderoso sobre todas as coisas. Bem, quando Pilatos se deu conta que não lograva nada, mas bem que estava, ao invés de Pilatos lograr soltar a Jesus, Pilatos, através de suas atitudes, estava formando um tumulto na rebelião dentro do povo, e então se pediu que traera água, e esta passagem famosa que muitas pessoas utilizam para dizer que não tem culpa de nada, eu estou lavando mis manos. Ou seja, ao lavar as manos, Pilato estava dizendo que suas manos estavam limpas daquele sangue, que na verdade quem estava matando a Jesus eram os judeus e não é o governador Pilatos. Nós outros sabemos que isto não é verdade. Nós outros sabemos que Pilatos também é culpável, porque ele não tomou uma postura de querer soltar a Jesus. Bem, tudo isso estava profetizado que isto iria passar, e assim passou, exatamente para que se cumprira toda a Escritura Sagrada. E então, se quando Pilatos lava suas mãos e diz que eu não sou culpável desse sangue, a responsabilidade é de vocês, eu sou inocente. E então, se o povo diz assim, que seu sangue caiga sobre nós e sobre nossos filhos, contestou o povo. Quando eu escuto isto, quando eu leio, eu digo, Senhor da glória, tenha misericórdia. Essas pessoas não sabiam o que elas estavam dizendo, que toda a culpa de matar a Jesus não caíra somente sobre eles, mas sobre seus filhos. É terrível, é cruel que este povo cegos, chega ao ponto de dizer que se Deus tem que cobrar alguma coisa, cobrem de nós e de nossos filhos. Os filhos deles não tinham culpa nenhuma, os filhos deles nem estavam em aquela reunião, possivelmente, porque não era permitido ninhos estar allá. Então, se Pilatos se entregou a Jesus para que o crucificara, e os soldados los levaram. Os soldados se burlam de Jesus e cuspiam em Jesus, e com a canha, aquela mesma canha, como se fosse um cetro de um rei, lhe davam palizas em Jesus, em la cabeça, em lo corpo. Depois de burlar-se de Jesus, lhe quitaram o manto, lhe puseram sua própria roupa de regresso e lo levaram para ser crucificado. Depois, Marcos diz que depois de burlar-se de ele, quitaram o manto e lhe puseram sua própria roupa, e por fim lo sacaram, lo levaram para ser crucificado. E nesse momento da caminhada, depois de tantos açoites, depois de tanto lastimarem o corpo de Cristo, nosso Senhor, corpo totalmente dilacerado, não tinha forças em si mesmo para carregar aquele palo, porque ele não carregava a cruz como miramos na película, não. Ele levava somente a trave, que ele se quedou assim, mire, assim. Esta é que ele levava sobre ele até o Gólgota. E então, se já enfraquecido, flaco de tanta paliza, Jesus não estava suportando carregar aquela cruz. E então correram um homem chamado Simão de Cirene, que volvia del campo, ele carregou a cruz para que levara detrás de Jesus. Lo seguia muita gente do povo, incluso mulheres que golpeavam o peito, lamentando-se por isto. Bem, irmãos, quando miramos todas essas situações que passaram com Jesus, e a nós outros nos custa aceitar que Jesus passou por tudo isto,
Mas vamos ler uma vez mais Isaías 53. Quem ha creído em nossa mensagem e a quem se ha revelado o braço do Senhor, cresceu em sua presença como vástago tierno, como raiz de uma terra seca. Não havia em ele beleza nem majestade alguma. Seu aspecto não era atrativo e nada em sua aparência era deseável. Despreciado, rechaçado por los hombres, varão de dolores, hecho para el sofrimento. Todos evitavam mirá-lo. Foi despreciado e não lo estimamos. Certamente, ele cargou com nossas enfermidades e suportou nossos dolores, pero nosotros lo consideramos heridos e golpeados por Deus e humilhado. Ele foi transpassado por nossas rebeliões e molido por nossas iniquidades. Sobre ele recaiu o castigo, preço de nossa paz, e graças a suas heridas fomos sanados. Todos andávamos perdidos como ovelhas, cada seguia seu próprio caminho, pero é o Senhor hizo recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Maltratado, humilhado, nem sequer abriu sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadeiro, como ovelha emudeceu ante seu transquilador, e nem sequer abriu sua boca. Depois de aprendê-lo e rusgá-lo, lhe deram morte. Nadie se preocupou de sua descendência. Foi arrancado de la terra de los vivientes e golpeado por la transgressão de mi pueblo. Se lhe asignou sepulcro com los malvados e murió entre los malhechores, aunque nunca cometeu violência alguma, nem houve engano em sua boca. Pero o Senhor quiso quebrantá-lo e hacê-lo sofrer, e como ele ofereceu sua vida em expiação, verá sua descendência e prolongará seus dias e levará a cabo a vontade do Senhor. Depois do sofrimento verá a luz e se quedará satisfeito. Por seu conhecimento, mi servo justo justificará a muitos e cagará com as iniquidades de todos eles. Por lo tanto, lhe darei puesto entre os grandes e repartirá o botim com os fortes, porque derramou de sua vida hasta a morte e foi contado entre os transgressores. Cargou com ele o pecado de muitos e intercedeu pelos pecadores. Isto que estamos lendo em Isaías 53 relata todo isso que estamos predicando sobre a morte de Jesus. Jesus sofreu todo isto. Jesus passou todo isto por tu culpa, por mi culpa, por causa de tu pecado e por causa de mi pecado, por causa do pecado da humanidade. Jesus pagou o preço por ser pecador, por minha culpa e por sua culpa, porque ele nunca havia pecado. Jesus nunca pecou, mas Jesus pagou o preço da morte de nós com a morte de ele. Se Jesus não hubiera morto em nosso lugar, eu não estaria predicando neste momento, porque todos nós estaríamos perdidos, sentenciados e levados para o inferno eterno, sem a presença de Deus. Mas graças a Deus, graças a Jesus, graças ao Espírito Santo, que estavam de comum acordo, decidiram que Jesus teria que vir, nascer da Virgem Maria, crescer, predicar, sofrer, ser sentenciado, morto em uma cruz, maldito por causa de nossos pecados e por causa de suas chagas, de suas heridas, eu e você fomos sanados. Amém? Que Deus bendiga a sua vida, que Deus bendiga esta palavra e que Deus possa abrir seus olhos naquilo que eu não pude, não logrei falar, que o Espírito Santo de Deus possa falar seu coração. Padre,
Graças te damos, ó Padre, por tu palavra, que ensina toda a verdade, todo o que passou Jesus por causa de nossos pecados, Senhor. Deus, te amamos, te adoramos. Graças. Graças por prover o pagamento de nossa deuda contigo. Graças por prover, Senhor, os meios que nos salvariam para passarmos a eternidade contigo. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus los bendiga, hermano.